ok. Também vai. O Felipe disse que tá. Bom dia, irmãos. Vamos, esse é ruim, não posso ver vocês bem claro, tirar, não posso ver aí. E, bom, vamos abrir uma oração. E é um dia lindo, né? Pai, obrigado por esse dia tão lindo. Esse dia que nos deu vida para estar. Obrigado, Pai, pela noite, ontem na noite, por toda a gente que veio para a celebração de Hag Sukkot e a festa dos tabernáculos. Obrigado, Pai, pela boa viagem que deu para todo mundo voltando aos seus lares, pessoas que moravam longe no Rio. E pedimos, Pai, que nos dirija hoje quando voltaremos para a Tua Palavra. Pai, te louvamos pela salvação que temos em Yeshua Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. No nome de Yeshua nós te louvamos. Amém. Amém. Eu decidi que, sendo que, sabe, nós iniciamos nosso estudo das alianças bíblicas no dia 6 de março e começamos com a aliança edênica. E o último estudo que fizemos, chegamos até a aliança mosaica no dia 8 de agosto. E já passou mais do que um mês desde temos estudado o assunto. E eu pensei que para retomar o assunto talvez seria bom fazer uma recapitulação. E eu decidi então, em vez de só dar da mosaica, a aliança mosaica, e continuar, voltar até o início. Então, nós encontramos a aliança edênica no livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 28 a 30, e também capítulo 2, versículos 15 a 17. Agora, lá não diz aliança, mas através do que Deus fala com o homem, entendemos que ele estava fazendo um acordo, estabelecendo alguma norma, um acordo para os homens obedecer. E então foi isso. Esqueci de montar esta, deixa eu ver. Bom, agora podemos. Então, houve várias condições na aliança edênica. Deus estabeleceu certas coisas para o homem obedecer. E então, é um acordo, é uma aliança. Primeiro, ele disse em Gênesis capítulo 1, versículo 28, propagar a raça humana sobre a terra. Vamos lá, Gênesis capítulo 1. Nós não vamos ler todos os versículos que eu vou citar hoje de manhã, porque é apenas uma recapitulação. Mas, sendo que vamos iniciar, e foi tantos meses atrás, que, aliás, 6 meses, né? Versículo 28, Deus disse para o homem, e Deus os abençoou, quer dizer, abençoou Adão e Eva, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então, a primeira coisa era propagar a raça humana sobre a terra. Segundo lugar, sujeitar a terra às necessidades do homem.
homem tem necessidades e ele podia então trabalhar na terra para plantação, cuidar o jardim. Imagina todos os animais, brincando com eles, né? Eu lembro como rapaz eu brincava com o meu cachorro, mas imagina brincando com leões, né? Eu tinha um cachorro antes de vir para o Brasil. Ele era dessa altura, era ele veio quase até meu cinto de altura, nos 4 pés. Ele era um São Bernardo. Ele tinha uma cela para criancinhas. Imagina, né? Tendo filhos naquele tempo. Adão e Eva não chegaram a ter filhos ainda, quando estava nesse estado. Mas imagina, né? Brincando, né? Com todo tipo de animal. Vendo frutas nas árvores, e um elefante, né, te leva até lá, ou outro animal, algum tipo de dinossauro, né? Imagina. Então, sujeitar a terra às necessidades do homem, dominar a criação animal, porque lembra, não existia naquele tempo animais selvagens, pois isto veio por meio da maldição depois que pecaram. E também a cultivar e cuidar o jardim. Versículo 29 diz: E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, serve-vos-á para mantimento. E todo o animal da terra, e a toda a ave dos céus, e todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. Abster-se também de comer de um único fruto, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Capítulo 2, versículos 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Eu tenho ouvido pessoas que disseram: mas eles não morreram imediatamente. Sim, começaram, porque até aquele momento o corpo não estava precisando reproduzir as próprias células, né? Mas no momento que pecaram, começou a morrer o corpo, e o corpo tinha que reproduzir, e assim começaram totalmente. A morte já entrou no corpo do homem. E a consequência da desobediência seria a morte física. E essa morte teria ocorrido instantaneamente se Deus, em sua graça, não tivesse intervindo a instituído uma nova aliança que chamamos de aliança adâmica, ou aliás, aliança adâmica. Então, passamos na próxima semana para a aliança adâmica, que encontramos em capítulo 3, novos acordos com o homem, em consequência do seu pecado. Então, as disposições da aliança adâmica podem ser divididos em 4 categorias. Vimos isso. Primeira, a serpente. Em segundo lugar, a Satanás. Em terceiro lugar, a mulher. Em quarto lugar, ao homem. E tudo isso encontramos em capítulo 3, capítulo 3, versículos 14 a 19. E a aliança incorporava tanto uma maldição como uma promessa. E como eu falei, eu não vou ler tudo, porque temos muito para ver hoje. A maldição foi quadrupla.
A maldição foi quádrupla. Primeiro, quanto à serpente, quanto a Satanás, quanto à mulher e quanto ao homem. Há uma série de 5 consequências foram baixadas sobre a serpente, em versículos 14 e 15. E vimos isto assim: maldito serás mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo. Segundo lugar, sobre o teu ventre andarás. A serpente não andava sobre o ventre. Nós não podemos imaginar exatamente como ele andava. Se tivesse pernas, se tivesse asas, mas na estrutura, esqueleto não mostra evidência dessas. Será que ele ficava ereta, pulando, se balanceando? Não sei. Mas, desde então, ele anda sobre o ventre, rastando no chão. E Deus disse para ele: pó comerás todos os dias da tua vida. Ele mora dentro da terra, ele tem que fazer os seus túneis e tudo. E o ódio existirá entre a serpente e a mulher. Enfim, entre a raça humana. Que logo vem os filhos da mulher e então da mulher e a mulher. A serpente também sofrerá a morte. Tudo isso em versículos 14, versículo 14 e versículo 15. Houve também 4 provisões dirigidas ao próprio Satanás. Porém, inimizade entre a tua semente e a sua semente. Tua, Deus está falando direto para Satanás. E a sua, apontando para a mulher. A primeira semente mencionada em versículo 15 é a semente de quem? De Satanás. Vamos ler. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. E notamos que essa semente deve ser o anticristo. A terceira provisão da maldição é esta: a mulher, a semente da mulher, te ferirá a cabeça. Deus está falando para Satanás e referindo a ela e o homem. Então ele diz: esta, a semente da mulher, te ferirás a cabeça. Ferindo na cabeça fica fatal. Mas ele também falou para Satanás: tu lhe ferirás o calcanhar. Calcanhar de quem? Da semente da mulher. E o quadro que podemos imaginar é o homem chegando para matar uma cobra venenosa. Talvez ele usa o pé para esmagar. Mas enquanto que ele está chegando lá, a cobra pica, pega no pé. Mas enfim, ainda mata, esmaga a cobra. Agora, de calcanhar não é fatal. De cabeça é. Está tudo amassado. O estado da mulher foi alterado de 4 maneiras por causa da maldição. E vimos isto. E Deus disse: multiplicarei grandemente a tua dor. Ela nem conhecia dor. E dor aqui pode referir a dor de dando a luz, e outros tipos de dores físicas,
E imagina as dores quando os filhos não obedecem, quando os filhos fazem algo errado. É dor também. Deus disse: multiplicarei grandemente a tua concessão. De vez em quando as mulheres nascem de mulher gêmeos, ou trigêmeos, ou mais. É multiplicado. Cada concepção pode ser mais do que uma pessoa. Eu entendo assim. Pode ser um ou mais filhos, cada vez que concebe. Teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. E o homem deve governar sobre a mulher. Então, vimos esses efeitos sobre essa aliança. Alguém tem comentário ou pergunta? Não entendo, então vamos passar. O estado do homem foi alterado. Pois não? O Adão e Eva, como ele veio ao mundo, eles passaram a comer os frutos da... Era só vegetarianos naquele tempo. Só vegetariano, nada carnívoro. Nada de animal. Animal. Deus disse: maldita é a terra por causa de ti. Ele disse: comerás a erva do campo, está vendo? Erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão. Agora, em vez de ser um prazer total, cuidando do jardim, cuidando da terra, agora vai suar. Ficou, em vez de algo, prazer contínuo, sempre, de vez em quando fica difícil. Cansativo. E a morte física, até que te tornes a terra. Houve uma promessa, a promessa da semente. A primeira promessa de um Redentor, versículo 15. E por inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, a semente da mulher, te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O homem tinha pecado. Lembra o que aconteceu logo depois do pecado? Deus foi, como costume, ao jardim para ter comunhão com a sua criação. E eles estavam se escondendo. Tinham pecado. Mas então, e eles estavam se escondendo de um de outro também, porque tinha notado que estavam nus. E a mulher tentou se cobrir, o homem tentou se cobrir fazendo com folhas de árvores. E o que Deus fez? Providenciou roupa de quê? Pele de animal. Por causa do pecado deles, morreu um animal ou mais. Entendemos que esse animal era uma ovelha. Por quê? Porque Deus exige, por causa do pecado, sacrifícios. E é sempre exigido uma ovelha. Então, foi o primeiro sacrifício. Deus ensinou a Adão como fazer sacrifício. E também como aproveitar da pele. E fez roupa. Para cobri-los. Opa, foi. Eu voltei sem querer. Então, com essa promessa da semente, foi introduzido o que chamamos a via da semente.
via da semente. E essa via vem de Eva, Adão e Eva, para Abel, para Sete, para Noé, para Sem, para Abraão, para Isaac, para Jacó, para Judá, para Davi. E logo vamos ver todas essas profecias acerca disso. E finalmente a semente chega, Hamashiach, Yeshua, o Messias. Isaías 7,14. Alguém leia para nós. Isaías 7,14. Leia de voz alta por causa da gravação. Quem vai ler? Quase. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. Uma virgem conceberá. Isso é impossível. Mas Deus disse que Ele dará um sinal. Um sinal? Essa palavra hebraica, ot, quer dizer algo sobrenatural. A coisa é que é natural, mulher, sendo conhecida por homem, concebe e dá luz a um homem, um filho. Mas o que é não natural é uma virgem não conhecida por homem, dando luz a um filho. E então refere a essa promessa em Gênesis capítulo 3, a semente da mulher. Homem tem semente, a mulher não tem. Mas então Isaías, a virgem conceberá. A palavra virgem lá é a palavra alma, não é a palavra alma portuguesa. Mas a alma quer dizer algo, tradução muitas vezes é como moça jovem, mas em particular virgem. Porque a raiz dessa palavra quer dizer algo escondida, não conhecida. Virgem. Então Deus providenciou algo sobrenatural por semente de uma virgem. E o nome dessa pessoa conosco é Deus. Deus é conosco. Conosco é Deus. Emanuel. Então nós temos aqui então a via da semente. E eu não dei esta quando estávamos estudando, mas podemos ver bem claro agora. E depois passamos para a aliança noética. Anos passaram, alguns séculos passaram. E chegamos agora em capítulo 8 de Gênesis. 8, capítulo, começando com o versículo 20 até capítulo 9, versículo 17. E então, nem todas as alianças receberam de um símbolo ou sinal vinculado a elas. Não houve símbolo para a aliança edênica, não houve símbolo a aliança adâmica, mas para esta veio um símbolo. O que era? O que é? Aliança noética. Ops, foi contrário de novo. Qual é o sinal? Vocês sabem. O arco-íris. Né? A aliança noética recebeu um sinal muito especial. Esta é a primeira de 3 alianças que receberam sinais. O sinal do arco-íris. Umas semanas passadas houve uma chuva aqui em Niterói e o dia inteiro quase ficou visto em vários pontos da cidade o que? O arco-íris. Todo mundo estava tirando fotos dos arco-íris e até eu fiquei. Eu lembro 5:30 de manhã eu estava caminhando e eu tirei foto, mandei para minhas filhas. E o dia inteiro podia ir no internet ver foto após foto de arco-íris diferentes tirados de vários locais
da cidade de Niterói. Foi semana passada, né? Não foi semana passada, foi talvez 3 ou 4 semanas passadas. Ah, 3, 4 semanas. O arco-íris. É a aliança feita que promete que Deus jamais destruiria esta terra novamente por um dilúvio. Para enfatizar a importância da promessa de Deus, notamos naquela semana, e nós estudamos a aliança noética no dia 28 de março. Tanto tempo passado, né? E eu procurei as datas. Aliança Edênica, 7 de março, Aliança Adâmica, 14 e 21 de março, e agora a Aliança Noética. Ficamos lá 3 semanas, 28 de março, 11 de abril e 18 de abril. Para enfatizar a importância da promessa de Deus, notamos que 2 palavras-chave são repetidas várias vezes no capítulo, nesse trecho de Gênesis 8, 29. Aliança é mencionada várias vezes. Primeira vez que Deus usa a palavra aliança, mas novamente notamos que Ele está fazendo um novo acordo com o homem, estabelecendo certos requerimentos. Aliás, promessas. Eu faço isso, eu vou providenciar, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso. E Ele também providenciou o arco-íris. Passei errado de novo. Vamos voltar. Sendo que esta aliança recebeu o primeiro sinal, é interessante notar que a palavra aliança aparece 7 vezes no capítulo 9. 7 vezes, versículo 9, 11, 12, 13, 15 e 16 e 17. 9 vezes aliança. Observamos também as condições da aliança. Deus disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Repetindo o que era no início. Disse também, agora mudou uma coisa: o temor e pavor do homem passou sobre todo o animal, toda a ave dos céus e sobre todos os peixes do mar. Os animais, a tendência é fugir do homem. Mas o homem pode domar, mas não como no passado. A dieta do homem foi alterada para incluir a carne. Capítulo 9, versículo 3. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. Então, como a erva verde foi dada no passado, agora também a carne do animal. Roberto, deixa eu perguntar, em que época foi dada a permissão de comer carne? No tempo de Noé. No tempo de Noé? No tempo de Noé. Nesse momento, quando nós lemos capítulo 9, nós lemos, né? Versículo 1: abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Lembra que ele vai logo trazer ele, antes, em capítulo 8, ele providenciou o dilúvio. Noé tinha que construir a arca para sobreviver. E os animais vieram e entraram. Ele providenciou comida e tudo. E Deus fechou a porta e veio as chuvas. E saindo, começa com o capítulo 9. Deve ler capítulo 8 de Gênesis mais tarde hoje, ou amanhã. E quando, em capítulo 8 diz, versículo 14: e no segundo mês, ao
27 dias do mês, a terra estava seca. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca. Agora está seca, pode sair. Não vai ficar até aqui na lama, né? A terra estava seca. Sai da arca, tu e com tua mulher, e teus filhos e as mulheres de teus filhos, todo o animal que está contigo, e toda a carne, de ave, de gado, e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, traze fora contigo, e povoem abundantemente a terra, e frutifiquem, e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé, capítulo 8, versículo 18. Aqui. Uma pergunta. Como houve a permissão, Houve a permissão. o homem vê os animais. Em capítulo 9. Sim. Nós Depois, lemos. com uma outra época, houve a divergência do homem, de homem brigar com outro homem por causa dessa permissão dos animais a se alimentar. O quê? Houve uma mudança depois que houve a permissão. Sim, houve uma nova, foi estabelecida uma nova aliança. E a aliança está sendo dada para nós no fim do capítulo 8 e capítulo 9, que nós vamos ver aqui. Mas essa alimentação que o homem era vegetariano. Ele era vegetariano, agora podia comer animal. O homem comia a carne dos animais. Houve uma divergência, mudanças em relação ao comportamento do homem. Esse é mais... de brigar com uma tribo com a outra, de disputa de... no início era apenas uma família, e que tinha que reproduzir, né? Produzindo e multiplicando. E finalmente tinha separação de tribos e nações e tudo. Mas não era no tempo de Noé, veio anos depois. Bom, Noé ainda vivia muitos anos, né? Então ocorreu, mas nesse momento de sair da arca, era só a família. Só a família. Então, mas pode ler capítulo 9, versículo 1, nós vimos: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Versículo 2, o temor, o pavor do homem passou sobre todo o animal, toda a ave dos céus e sobre todos os peixes do mar. A dieta do homem foi alterada para incluir carne. E uma coisa interessante, não especificou qual carne. Deveria ter especificado. Podia comer. Deus disse: pode comer qualquer carne. Lembra? Naquele tempo não existia ainda a nação de Israel. Então, durante esse tempo, podia comer carne de porco, carne de qualquer animal. Podia. Depois surgiu a tribo de Israel, aí houve uma especificação. Né? Só depois que vem com a Moisés, que com a aliança com Moisés, que virou isto, para então ter uma distinção entre todas as outras nações e a nação escolhida. Foi naquele tempo, mas espera até chegar lá. Então, a dieta do homem foi alterada para incluir carne, versículo 3. Versículo 4, foi proibido comer sangue. Sempre houve essa proibição. No momento de poder comer carne, não pode comer sangue. Por quê? Por quê? Está comendo a vida. Está comendo a vida. E a pena capital foi estabelecida em versículo 6. Vamos ler versículo 6. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem, o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. A pena capital está estabelecido aqui. E há muitas nações hoje que proíbem pena capital. E sendo que proíbem pena capital, o que acontece? O criminoso não tem medo. Ele sabe que depois de 1 ano, 2 anos, 5 anos, 6 anos, vai me libertar e eu posso estar livre de novo. E ele repete e faz pior do que antes.
Então, chegamos à aliança abrâmica. Deus fez aliança com Abraão. E gastamos mesmo 12 semanas no estudo desta aliança. E sendo essa uma recapitulação, nós não vamos entrar em todos os detalhes. Quer ver os detalhes? Volta para a Facebook e volta para a data de 25 de abril e você pode ver a aliança abrâmica, o início, em cada 12 semanas de estudos. Interessante. Eu não planejei ter tanto tempo dedicado a uma aliança como essa, mas foi. Encontramos tanta coisa interessante. Esta aliança chamamos aliança mãe de todas as alianças redentivas, porque dá mais promessas, mais detalhes do Messias, da redenção. Porque cada bênção recebida pelos redimidos de hoje, cada crente em Messias, está baseada nesta aliança. Esta aliança é a primeira de 4 alianças feitas por Deus com a nação de Israel. E deve ser considerado como base das outras 3 que chegam depois. Que vamos estudar no futuro. Estudamos essa aliança em 6 passos. Aliança apresentada a Abraão. Leia capítulo 12, versículos 1 a 3. Aliança afirmada a Abraão. Versículo 7. Aliança reafirmada em capítulo 13, versículos 14 e 17. Aliança estabelecida com Abraão, realmente estabelecida. Foi prometida antes, apresentada a ele, mas não estabelecida. Agora é estabelecida, em capítulo 15. Aliança confirmada a Isaac, seu filho. E a aliança é confirmada a Jacó. E lembra, notando esses nomes aqui, lembra... a genealogia e o que falamos sobre sangue antes? A via do sangue está aqui. Abraão, Isaac, Jacó, depois para Judá e depois Davi. Então pode ver como estamos chegando no nosso estudo, avançando para chegar finalmente na semente HaMashiach Yeshua, Jesus Cristo. As 3 provisões principais da aliança abraâmica são uma terra para Abraão e Israel, uma semente, o povo de Israel, incluindo o Messias, Cristo. Por quê? Deus deu promessas para Abraão sobre seu semente. Vamos então para capítulo 12. Capítulo 12 de Gênesis. Quer que eu leia aqui, capítulo 12? Pode ler versículos 1 a 3. Capítulo 12, versículos 1 a 3. Voz alta. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu fartarei uma grande nação e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma benção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Obrigado. Aqui ele manda sair de onde ele nasceu, em Ur dos Caldeus,
para uma terra prometida, e diz que nele, como diz, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Está referindo indiretamente à sua semente, sua progenidade, né? Então, vem também, então, logo a promessa de um filho, e capítulo 15, Gênesis capítulo 15, e Abraão está casado vários anos já e não tem filho. E ele sabia, ele lembrava daquela promessa em capítulo 12. E então diz versículo 1 do capítulo 15: depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Deus, que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E se morresse aquele dia, alguém não da semente dele ia herdar. Eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, o Eliezer, né? Mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. Então deu promessa de descendência. E mais tarde podemos ver Deus mudando o nome, e com 99 anos o filho. E com esse filho repetindo as promessas da descendência e da semente. Então chegamos a uma bênção com ramificações para o mundo inteiro, incluindo os gentios. Olhando para outro ângulo, podemos dizer que a aliança abrâmica inclui pelo menos 6 provisões. Algumas aplicam-se a Abraão, promessas individuais. Algumas para Israel, a nação, promessas nacionais. E algumas pertencem aos gentios, promessas universais. E hoje nós não vamos entrar em todas essas promessas, nem vamos entrar por causa do tempo, né? Lembra, essa é só uma recapitulação. Mas querendo ver, então pode ir no Facebook e pode ver, por exemplo, dia 2 de maio, dia 9 de maio, 16 de maio, 23 de maio, 30 de maio, todos os domingos de maio, no nosso Facebook, e você vai ver, vai encontrar acerca dessa aliança e todas essas provisões. A aliança abrâmica tem 6 partes proféticas distintas, separadas pelos 2 imperativos. O primeiro imperativo era sai-te, lembra? Versículo 1, capítulo 12, que Sérgio leu. E ele diz: sai-te, e depois vem a primeira promessa: far-te-ei uma grande nação. Versículos 1 e 2. Isso refere à posteridade natural, fisicamente, e também posteridade espiritual, que veremos mais tarde na Bíblia e no Brit Hadashah, o Novo Testamento, baseado em muitas profecias dos Neviim, dos profetas de Israel.
como Isaías, Jeremias, todos, Ezequiel. Né? Então, primeira promessa, sai-te e far-te-é. Imperativo, sai-te e promessa, far-te-é uma grande nação. E também versículo 2, abençoar-te-é, pessoal. Segundo imperativo, tu serás uma bênção. Em versículo 12 de Gênesis 12. E podemos ver isso também em Gálatas, no Brit Hadashah. Vamos lá. Gálatas, capítulo 3, versículo 16. Gálatas, capítulo 6, capítulo 3, versículo 16. Que diz: ora, as promessas foram feitas a Abraão. Ok? Versículo 16, Gálatas 3. Ora, e esse é o apóstolo Paulo. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua descendência, que é Mashiach. Uma coisa interessante, deve ser notado na língua hebraica, no uso naquele tempo. A tua descendência está referindo a uma pessoa em particular. E não disse as tuas descendências, porque houve muitas descendências, mas foi referida especialmente a uma em particular descendência, HaMashiach Yeshua, que é da semente, vem, né, das gerações da mulher. Tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem. Qualquer pessoa não judeu que abençoa o judeu, Deus diz: abençoarei. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Outra promessa. E ele diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Uma coisa interessante. Deixa eu ver aqui a oração. Quantas pessoas foram reconhecidas com um prêmio Nobel, com descobertas importantes para a raça humana? A maioria são feitas por quem? Judeus. Então, através dessa descendência, o mundo inteiro está sendo abençoado, ou bendita. Abençoado. Interessante. E esta é a grande promessa evangélica, ou das boas novas, cumprida na semente de Abraão, HaMashiach, como nós lemos agora em Gálatas 3, versículo 16. Podemos também ir para o Evangelho de João, antes de Gálatas, João capítulo 8, antes do livro dos Atos. Mateus, Marcos, Lucas, João. Então João capítulo 8, veremos versículo 56. João, ok, capítulo 8. Vou pedir que Luciano, o senhor pode ler para nós capítulo 8, versículos 56 a 58, 3 versículos. João 8, versículos 56 a 58.
8:56. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o, e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que, antes que Abraão existisse, eu sou. Uma coisa interessante aqui. Mas notou, o próprio Messias mesmo está falando. Em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Em versículo 56, Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. Profeticamente, de alguma maneira, ele entendeu a promessa feita a ele por Deus, no tempo de Abraão, né? E ele viu, de alguma maneira, ele entendeu sobre a descendência. E ele exultou, quer dizer que ele ficou alegre, sabendo que Deus ia cumprir sua palavra. E disse-lhes Jesus, os líderes religiosos naquele tempo, enquanto Jesus estava aqui falando, que disse aqui, em verdade vos... versículo 57. Disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos, e viveu Abraão? Naquele tempo, Jesus tinha cerca de 30 anos. E então eles estavam dizendo, espera, você está mentindo. Você nem tem 50 anos. Na realidade, deveria ter centenas de anos para ter visto Abraão até hoje. Mas não mentiu. Vamos para Miqueias, o profeta Miqueias. Alguém pode ajudar? Miqueias, capítulo 5. Talvez vai achar antes do que eu. Miqueias, capítulo 5. E aqui o profeta Miqueias diz em versículo 2 do capítulo 5: E tu, Belém Efrata. Belém Efrata está referindo sobre a cidade Belém, ou Betlehem, que quer dizer casa do pão, né? E Efrata, então localizando, porque existia outro Belém na terra. Mas dizendo Belém Efrata, então a gente sabe, essa é a Belém que pertencia à tribo de Judá no sul. Bem precisa. É bem preciso. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, entre todas as cidades, Belém sempre ficou pequena. Deus diz, e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel. Agora nota a próxima frase. E cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Quem é essa pessoa? É Deus. Mas quem é essa pessoa? É Yeshua. Lembra os seus nomes? Vamos para Isaías. Isaías, capítulo 9. Isaías, capítulo 9. Isaías, capítulo 9. Quase no meio da sua Bíblia. Isaías 9. Isaías 9. Aliás,
versículo 6. Versículo 6, nós lemos, porque um menino nos nasceu. Aqui a palavra menino está referindo a um ser humano masculino. Um filho se nos deu. Foi dado a nós, a humanidade, um filho. Filho de quem? De Deus. E o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso. Ali. Conselheiro. Deus forte. Imagina um homem hoje com o nome Deus forte. Seria blasfêmia. Mas se é Deus mesmo, então não é. E além disso, Pai da eternidade, o príncipe da paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim. Sobre o trono de Davi no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Então, é essa a grande promessa das boas novas, ou evangélica, cumprida na semente de Abraão, HaMashiach, Yeshua. Como nós lemos em Gálatas 3,16 e agora em João capítulo 8, versículos 56 a 58. Abraão vendo o Messias, entendendo, e em toda a semente espiritual de Abraão, que tal como Abraão é justificado pela fé. E nós não vamos ler esses versículos, mas lembra, você pode ir para nosso Facebook no mês de maio e ver todo o estudo. A aliança abrâmica revela o propósito divino de Deus em cumprir, através de Abraão, o seu programa para Israel, providenciando em Cristo, HaMashiach, Hagoel, quer dizer, o Redentor, o Salvador, para todos aqueles que creem. Vamos para Isaías capítulo 12. Isaías capítulo 12. Um capítulo muito curto do livro escrito pela pena de Isaías 12. Isaías capítulo 12. Diz aqui. Ele quer ler. Ele quer ler. Eu vou ler. Eu pensei a ler também. Obrigado. Mas logo eu vou pedir você ler. E dirás naquele dia: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, porque Deus fica irado contra o homem? Por causa do pecado. Ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Por quê? Sacrifícios feitos. O sacrifício do Mashiach, Yeshua. Agora, Sérgio, você pode ler versículo 2. Vejo que Deus é a minha salvação. Nele confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Há vários fatos aqui nesse versículo. Diz aqui: eis que Deus, Elohim, é a minha salvação. Qual é a palavra salvação? O verbo é Yashá, e aqui a forma é Yeshuati, minha salvação. Yeshuati, minha salvação. E qual o nome que temos aqui então? O Salvador, Yeshua. E quem é essa? É Hashem, é Elohim, é Deus.
Mas logo vamos encontrar mais especificamente Hashem mesmo. Olha, e você leu, e não temerei, porque o Senhor Deus, Hashem Adonai, ou Adoneno, é a minha força e o meu cântico. E nota a última frase, e se o quê? Tornou o quê? Yeshuati. E a salvação? Hashem mesmo se tornou Jesus, nossa salvação, nosso Salvador. Para nos redimir, Deus tinha que ser através do que Deus mesmo tem estabelecido no Tanakh. No Tanakh, e realmente na Torá, para Deus redimir alguém, Ele tem que cumprir as regras que Ele mesmo estabeleceu sobre o Goel. Tem que ser da família, tem que ser capaz, e tem que redimir completamente. Deus tinha que se tornar um homem, não deixou de ser Deus, mas tinha que se tornar homem para ser nosso Redentor. Por isso então, Yeshua veio ao mundo, se tornou homem. Lembra? Ele é desde a eternidade, foi Ele que criou. Ele é Deus. Para entender isso, de vez em quando usamos o termo da Trindade, para tentar explicar, né? Porque Deus tem se revelado como o Pai, também como o Filho, e também como Ruach HaKodesh, o Espírito Santo. Salvador também. E Salvador, como Filho. Porque como Pai, Deus não pode redimir, mas como Filho, Ele pode. Por quê? Se tornou homem e morreu fisicamente. Por isso não pode ser o Espírito Santo, Ruach HaKodesh, tem que ser o Filho. Uma coisa interessante, em Provérbios, nosso tempo está fugindo, mas vamos lá, Provérbios capítulo 30, Provérbios capítulo 30, Provérbios capítulo 30, versículo 4 diz: quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Provérbios 30, versículo 4. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem pode ser isso? Deus. Quem amarrou as águas numa roupa? São perguntas retóricas. A resposta é óbvia, é Deus. Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Deus. Agora vem uma pergunta não retórica. Qual é o seu nome? Bom, essa é retórica, porque todo mundo sabe, é Deus. Agora vem a pergunta não retórica. E qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Há muitas pessoas que não sabem, mas nós sabemos, é Yeshua. Bom, vamos continuar. Podemos ler em Salmo 2, segundo Salmo, que Deus tem filho. Talvez devemos ir lá. Salmo, antes dos Provérbios, Salmo 2. Salmo 2. Lá em capítulo 30 também.
perguntou: quem é o nome do seu filho? Deus tem filho. E quem fez a pergunta? Deus mesmo. Salmo 2. Agora Salmo 2. Versículo 7. Deus, o Pai, diz: proclamarei o decreto. Realmente aqui é o filho citando o decreto do Pai. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. E mais tarde o Espírito Santo dá um advertimento, diz aqui: servi ao filho, versículo 11, com temor, e alegrai-vos com tremor. Beijai quem? O filho, para que se não ire e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. A ira de quem? Do filho, por ter rejeitado ele. Não pode rejeitar o filho, porque rejeitando o filho, você está rejeitando o Deus eterno. O cumprimento final repousa sobre a promessa divina e o poder de Deus, mais do que sobre a fidelidade humana. Não há condições ligadas à aliança abrâmica, como as outras duas primeiro. Não houve condições. Deus disse: eu farei isso, providenciarei. Não exigiu realmente nada do homem, dizendo: se não fizer tal, não usou esse termo se, né? Então não há condições ligadas a essa aliança. É a declaração incondicional de um Deus soberano. Tampouco existe qualquer limite de tempo imposto sobre a duração da propriedade de Israel. Não tem. Vimos a importância de ser bem informados sobre as diferentes maneiras de estabelecer alianças nos tempos antigos e bíblicos. Lembra? Gastamos um domingo sobre os 4 tipos de alianças reconhecidas na Bíblia. A primeira que nós estudamos é a aliança da mão. E encontramos isso em Gênesis capítulo 24 com quem? Essa aliança estabelecida entre 2 homens. Quem são? Lembra? Abraão e seu servo Eliezer. E ele mandou Eliezer tocar o coxo dele, de Abraão. E Abraão fez as condições. E o servo tinha que ir e buscar uma mulher, esposa para seu filho. Mas, esse era, né? Ele disse: e se não encontrar, está desfeito. Mas encontrado, traga. E ele trouxeram a mulher. Era também a aliança do sapato, que nós encontramos no livro de Ruth. E esse livro fala sobre o Goel, né? E Boaz, enfim, ficou o Goel de Ruth, quer dizer, ele redimiu a herança e tudo para Ruth e também para Noemi. Mas houve outra pessoa mais próxima, né? Lembra? O Redentor tem que redimir tudo e ser capaz. O primeiro, mais próximo, disse: não quero desfazer a minha progenidade. Então provavelmente eram irmãos. Então passou para Boaz, e Boaz também era capaz, e ele fez a compra e redimiu, né? E quando isso foi feito, o primeiro tinha, em frente de todo mundo, tirar o sapato e entregar para Boaz. Aliança do sapato. E esse sapato ficou então com Boaz e com Ruth. E provavelmente
esse homem era, provavelmente era muito, como posso dizer, orgulhoso. Ele tinha talvez encomendado um par de sapato lindíssimo, né? Caro, não existia outro igual, e ele tinha que dar para um sapato para estabelecer a aliança. Então, Boaz e Ruth ficou com essa como prova da aliança. Capítulo 4, versículos 1 a 12 de Ruth. E também houve a aliança do sal. E encontramos isso em Levítico capítulo 2, versículo 13. E com cada oferta deveria incluir sal da aliança. E lemos também em Números capítulo 18. E em 2 Crônicas podemos ver a aliança do sal entre reis. E as condições e tudo que foi feito lá. E então também a aliança de sangue. Gênesis capítulo 15 até capítulo 18. Explicada em Jeremias capítulo 34, versículos 8 a 11. E também capítulo 17, ainda capítulo 34, versículos 17 a 20. Porque lá é bem detalhado a aliança do sal. E finalmente, e nosso tempo está com. Chegamos então a estudar a aliança mosaica, em Êxodo capítulo 24, versículos 1 a 11. Embora os 4 alianças anteriores foram incondicionais a cada uma, esta aliança mosaica é diferente, porque é condicional. Uma aliança condicional. Agora Deus diz sim. Aprendemos que uma aliança condicional é uma aliança bilateral. Quer dizer, não somente essa pessoa tem que cumprir o que foi estabelecido, mas o outro lado, outra pessoa da aliança também tem algo para cumprir. Se não cumprir, esse ou esse está quebrado. Aprendemos que uma aliança condicional é uma aliança bilateral e pode ser definida como uma proposta de Deus ao homem, condicionada pela seguinte fórmula: se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, né, pela qual ele promete, conceda bênçãos especiais à nação, desde que a nação cumpra certas condições contidas no acordo, na aliança. Várias vezes o povo respondeu às instruções de Deus sobre a aliança com as palavras: tudo o que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Está vendo? O povo aceitou o fato que a aliança era bilateral. Né? O que Deus disse, faremos. Infelizmente, enquanto Deus estava dando a Moisés todas as instruções sobre o tabernáculo que eles iam construir, para que as ofertas, os sacrifícios podiam ser cumpridas, o povo estava esquecendo das promessas feitas por eles, né? Tudo que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Eles quebraram. Na mesma semana, o povo estava esquecendo das promessas que tem jurado e se envolvendo na idolatria de adoração de uma imagem, um bezerro feito no local pelo ouro, né?
notamos dos 5 tipos de sacrifícios encontrados na Bíblia, apenas 2 deles foram usados. Foi o holocausto e a oferta pacífica, que foram usados para cortar a aliança. Aliança, a expressão em hebraico para estabelecer uma aliança de sangue é o termo cortar a aliança. Por que cortar? Tirar a vida do animal para derramar sangue. Cortar a aliança. Vimos primeiramente, naquele tempo passado, os 5 tipos de sacrifício. Em Levítico capítulo 1 a 5 podemos ver cada uma. Em capítulo 1, o holocausto, o lar. Capítulo 2, de alimentos, minchá. Capítulo 3, a oferta pacífica, shalamim. E capítulo 4, expiação do pecado, conhecido como chatat. E em capítulo 5, expiação da culpa do pecado, Hasham. Em capítulos 6 e 7, são mais detalhes dados a uma ou mais dessas 5 ofertas. Foi o holocausto e a oferta pacífica que foram usados para cortar a aliança. Nós vimos no versículo 5 que os jovens, lembra isso? De cada tribo, cumprindo o papel do sacerdote, porque ainda não existia o sacerdócio. Mas cada tribo foi representado por uns jovens de cada tribo. Um de cada tribo, primeiro ofertaram holocaustos, e depois foi o sacrifício do pecado. Quero enfatizar que o holocausto é a base de todas as outras ofertas. Mas todas as ofertas do Velho Testamento são tipos messiânicos, quer dizer que aponta profeticamente para algum aspecto da obra do Messias, Yeshua. A obra redentora do Messias. Para se fazer a verdadeira expiação pelos pecados, o sangue de um animal sem mácula deveria ser derramado, e sendo assim antecipava a eventual oferta do sangue sem pecado do Cordeiro de Deus, como uma única vez para sempre, sendo oferta pelo pecado humano. O holocausto é voluntário. Tipifica o Cristo oferecendo-se voluntariamente e sem mácula a Deus, comprazendo-se em fazer a vontade do Pai, ainda que na morte. O holocausto, vimos também, é expiatório. O holocausto é substitutivo. E a oferta pacífica, essa oferta, sendo outro tipo messiânico, representa toda a obra de Cristo em relação à paz do crente. Porque Cristo Jesus fez a paz. Ele evangelizou a paz. E Ele é a nossa paz. Aprendemos que em Cristo, em Mashiach, Deus e o pecador têm um encontro de paz. Por quê? Uma aliança estabelecida. Houve uma propiciação para com Deus e uma reconciliação para com o pecador. Ambos são igualmente satisfeitos com a obra do Mashiach, mas o preço de tudo isso foi o quê? Sangue. Por quê? Por quê? Expiação é só feita com sangue. Não pelas orações, pelo sangue. Sem sangue não há expiação do pecado. Levítico. É isso. Os detalhes ressaltam a ideia da comunhão com Deus por meio do Mashiach. Só com essas 2 ofertas a nação poderia ser redimida e ter a paz estabelecida entre ela e Deus. Vimos a quantidade do sangue derramado. Lembra disso? Gastamos um domingo vendo a quantidade naquele dia em que foi estabelecido
aliança mosaica. Cada tribo tinha que trazer um bezerro. Um bezerro ideal pesa entre 1.000 e 1.500 quilos. E para ser um sacrifício perante Deus, deve ser o melhor. Então, entendemos isso, o mais pesado também, ou quase o mais pesado, pelo menos. O mais bonito, o mais robusto, o melhor, o maior. E então, chegando a 1.500 quilos. Vimos também que há 8 litros de sangue por cada quilo. Digo, certo. Cada 100 quilos, o bezerro contém 8 litros de sangue. Sendo que o peso era mais ou menos 1.500, então dividimos por 100 quilos, ou 100 partes, para chegar a 15 partes. 15 partes vezes 8 litros de sangue, 120 litros de sangue cada animal. Uou! 120 litros de sangue por bezerro. Vamos multiplicar, houve 12 bezerros, então 1.440 litros de sangue ofertado naquele dia. E lembra, eu trouxe uma lata de tinta vazia, né, de 18 litros, para nos ajudar a visualizar a quantidade. 80 latas. O que aconteceu aqui? Então temos litros aspergidos sobre o altar, 720 litros aspergidos sobre o altar que foi construído, e 40 litros, e litros aspergidos sobre a nação, sobre cada tribo, quer dizer, todos os tribos, 720 litros. Então, dividido por 12, fica 60 litros. Então, foi 3,3 latas de sangue, equivalência, derramado sobre cada tribo individual. Muito sangue. E nosso tempo acabou. Vamos parar aqui. Posso concluir o nosso conhecimento? Na época, fez o sacrifício dos animais, os grandes sábios da tribo não tinham conhecimento. O quê? Os grandes sábios da tribo não tinham conhecimento de como fazer o sacrifício do animal, de fazer aquela reza que naquele tempo não existia todas essas rezas que a gente usa hoje. Essas foram desenvolvidas, tá? Mas Deus, em Gênesis, estabeleceu o sacrifício a ser feito, e não existe lá menção de rezas, ok? Esses veio depois. Veio depois. Tá. Ok? Então nós vamos encerrar nossa. Quase pode nos encerrar nossa. Oremos. Pai, obrigado pela Tua palavra que nós podemos estudar, entender os Teus planos para conosco, os homens. Obrigado pela Tua misericórdia e obrigado, Pai, pelo estudo de hoje e amanhã, por cada um dos homens aqui. Abençoa o resto do dia. Em nome de Cristo Jesus, oramos. Amém. Amém.